Graça e paz, irmãos, amém? Deus abençoe vocês. Depois de um feriadão longo e muito tempo que não nos víamos, mas estamos aqui pela graça de Deus. Você pode cumprimentar o irmão do seu lado, de trás, dê a paz. Que bom estarmos de volta. Essa casa espiritual é aqui que Deus tem nos ajudado, nos aperfeiçoado. Que bom, aleluia. Tem sido um tempo muito especial, muito bom. Irmãos, a palavra sempre tem nos ajudado ao crescimento e edificação espiritual. Através da palavra que nós somos purificados, limpos, lavados pela palavra de Deus. Durante a vida, o dia, a semana, os meses, muitas coisas tentam bloquear a nossa relação com Deus, nosso contato com Deus, a nossa intimidade com Deus, e isso vai criando, de uma certa forma, uma barreira. E a palavra de Deus nos ajuda, nesse momento, a retirar esses bloqueios, esses impedimentos. O texto hoje é em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. É um texto muito conhecido, mas é um texto que nos faz pensar e refletir a respeito da vida cristã e dos desafios que enfrentamos para permanecermos na fé. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Você achou? Amém? Graças a Deus. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Paulo está falando aqui de duas dimensões que estão hoje diretamente ligadas àqueles que servem a Deus, àqueles que amam a Deus. Paulo está falando de uma grande guerra interior. Quando Paulo fala a respeito da obra da carne e o fruto do Espírito, ele não está falando nada que seja fora do ser humano, mas aquilo que está intrinsecamente ligados a nós, os nossos pensamentos, o nosso viver, no nosso andar, no nosso modo de agir. Paulo está falando a respeito de situações que não pode jamais ter uma relação amistosa, não podem jamais ter uma relação afetuosa. A obra da carne, ela jamais vai satisfazer a vontade de Deus, jamais vai completar na realização da vida humana aquilo que Deus tem por interesse em fazer no ser humano, mas somente o fruto do Espírito,
O fruto do Espírito que é capaz de trazer todas as relações e conexões que estão no trono de Deus, no reino de Deus, na vida em que o servo de Deus se relaciona, tanto com Deus quanto a vida relacional com a sociedade, com sua família. Somente o fruto do Espírito pode fazer com que as relações das coisas espirituais permaneçam em cada passo que o cristão dá. Nós estamos vivendo uma dimensão que ela é muito ligada uma à outra. E se nós não estivermos no Espírito, provavelmente seremos solapados, seremos atingidos, seremos impingidos com as coisas da carne. Paulo, quando fala a respeito disso, ele não está jamais saindo fora desse contexto, mas ele está inserido, porque desde que o pecado entrou no mundo, desde que o pecado solapou a primeira família, todos nós que somos parte desse tronco, dessa família adâmica, recebemos por herança a situação da desarmonia, da imperfeição, da desqualificação da personalidade humana que o ser humano foi atingido. Todos nós. E a graça de Deus que nos aproximou do reino de Deus, da vontade de Deus, a bondade, o sacrifício de Jesus, que então tirou essa separação que havia entre nós e o nosso Deus. Mas ainda estamos nesse corpo físico, ainda dominados por pensamentos e instruções e direcionamentos que muitas vezes querem nos colocar em oposição à vontade de Deus, em dicotomia à vontade de Deus. Paulo está falando justamente dessa guerra que nós enfrentamos, que ela está ligada a cada um de nós. Todos nós, não importa a condição, não importa o grau, o nível cultural, todos nós que estamos em Cristo ainda permanecemos presos nesse corpo que ainda tem ânsia, tem vontade de coisas que não agradam a Deus. E é uma luta. Paulo fala a respeito disso. Versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, a vontade da carne, o desejo da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. Aqui o espírito é o Espírito de Deus, não é o espírito humano. A carne está relacionada ao desejo humano, pensamento humano, uma ação que tem uma horda humana, de pensamento humanista. Paulo está falando o seguinte: olha, se nós estarmos na carne, se estivermos na carne, jamais cumpriremos a vontade de Deus, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa é uma grande ação de gladiação, de guerra. Está fomentando. Quanto mais você fomenta a tua vida espiritual e buscando as coisas do alto e entendendo que nós não lutamos contra as coisas desse mundo, mas contra Satanás, você entender que o homem foi atingido e a humanidade está decaída, nós vivemos ainda com um forte declínio para aquilo que não é a vontade de Deus, a desobediência, a desordem, toda essa ação que entra em total controvérsia à vontade de Deus, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ninguém pode ficar se gabando, ninguém pode se exaltar, ninguém pode ficar pensando que é maior, que é melhor. Nós estamos inseridos nessa estrutura humana, e nessa estrutura humana Satanás sabe como pode nos atingir, ele sabe como pode nos derrubar, ele sabe muito bem quando pode parar até a obra de Deus, trazendo escândalo, trazendo vergonha, trazendo humilhação, fazendo com que as pessoas possam de uma hora para outra ter uma queda vertiginosa, e isso traga qualquer impedimento para realizar o desejo, a vontade de Deus. Às vezes nós sabemos de quantas coisas boas estão acontecendo, maravilhosas,
Deus está usando o irmão, a irmã, o pastor, a pastora, Deus está usando a obra de Deus, e de repente uma abertura, uma fragmentação já é o suficiente. Já é o suficiente para criar uma ação impeditiva, porque a carne cobiça contra o espírito. Estão em guerra, é uma luta muito grande. Os nossos pensamentos por nós mesmos não querem obedecer e ficar debaixo desse sacerdócio maravilhoso do Deus eterno. Creio que muitas pessoas gostariam de estar aqui. Creio que muitas pessoas gostariam de servir a Deus, de amar, de fazer a sua obra. Creio que muitas pessoas gostariam de fazer com que esse trabalho crescesse, essa obra ficasse mais forte, mas ainda são impedidas pela obra da carne. Suas vidas ainda estão moldadas a esse mundo, aos desejos, prazeres e à satisfação justamente humanista, aquilo que mexe com o ego, aquilo que mexe com a exaltação própria do ser humano. É uma luta e não é fácil. Não é fácil porque ainda há um reino maligno que domina as mentes e os corações para que estejam ainda presos, aprisionados. São algemas invisíveis, são prisões invisíveis, são ações que realmente impedem o ser humano de fazer a vontade de Deus, porquanto ainda estão presos na carne. E Paulo vai classificando, é claro que aqui não é tudo, mas Paulo classifica as características das obras da carne, e são elas que estão agora dominando a sociedade, o mundo, e são elas que tentam bater na porta do seu coração, do meu coração, do coração da igreja, da liderança, para impedir, para bloquear, para que a obra não cresça, para que o reino de Deus não cresça. E Paulo fala a respeito disso, a fim de alertar os irmãos que eles estavam agora libertos em Cristo. Essa explanação não era para aqueles que não eram ainda servos de Deus, não tinham recebido Cristo como seu, não, ao contrário, está falando para a igreja na Galácia, aos Gálatas. Paulo está falando para as pessoas que estavam servindo agora o novo reino que predominava as almas daqueles que eram salvos. E é justamente sobre isso, irmãos, que somos cada vez mais tentados, somos cada vez mais seduzidos, porque há um prazer, uma satisfação. O ser humano em si, ele sente satisfação em fazer a obra da carne. Ele acha que isso é vantajoso, e nós sabemos de onde saímos, e Satanás sempre vai nos acusar, tentar criar algum meio para que você ou qualquer pessoa volte novamente àquele tipo de natureza e construção de vida da qual Deus te tirou, Deus te arrancou de lá, me arrancou de lá. Nós não temos nenhuma compatibilidade com esse mundo, mas ainda lutamos porque estamos presos a esse corpo mortal. Por isso Paulo diz, olha, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Porque enquanto estivermos aqui e não tivermos um corpo glorificado, seremos sediados, seremos de uma forma conduzidos para a contaminação da nossa vida espiritual. E não tem sido uma coisa fácil para ninguém, nem para a liderança, nem para membros. Nós sabemos que isso nos sonda, isso nos permeia, porque quem pode consultar a sua mente? Quem pode adentrar na minha mente? Quem pode saber o que eu penso, o que eu não penso? Quem sabe o que a minha mente está elaborando? Todos nós somos, de uma certa forma, conivente com os nossos pensamentos. Nós somos, de uma certa forma, levados àquilo que pensamos. E se você estiver com a sua mente, e a sua mente for conduzida para as coisas da carne, se o seu desejo for conduzido para as coisas da carne, quem é que sabe dessas coisas? Somente Deus e você. Somente Deus e você, o Espírito Santo. E é onde Paulo fala
Porque a natureza humana, ela não está totalmente num estado de glorificação. Digo, que não possa pecar, que não possa errar. Mas não, ainda que estejamos servindo a Deus, amando a Deus, estamos aqui ouvindo essa palavra, nós somos seres atingíveis. Nós somos seres de objeto de ataque dos nossos pensamentos, das obras da carne, para tentar nos afastar de Deus. E muitos estão deixando o caminho, não entendem que essa é uma luta que está no campo da mente, no corpo, está na vida espiritual. Paulo diz, porque as obras da carne são manifestas. Elas são vistas. Elas não estão escondidas, ainda mais nesses dias, irmãos. Eu nunca vi tanto desejo de pecar quanto esses dias. A prova disso é que o próprio carnaval, a festa da carne, tem manifestado toda a condição espúria da mente para uma coisa visível, uma coisa que é realmente colocada, exposta aos olhos humanos, e se torna até uma coisa para a festa do desejo da carne, da sociedade. As pessoas vibram, as pessoas acham que isso realmente é algo maravilhoso. O hedonismo é a vontade mesmo de pecar contra Deus, a vontade de realizar coisas e prazeres humanos que são realmente repudiados pela palavra. Mas a gente vê que isso se tornou uma coisa que satisfaz o ego de uma elite, de uma sociedade. Quantas coisas nojentas que eu estava vendo que aconteceu nesses blocos, nessas manifestações dessa festa carnal, e as pessoas acham aquilo bem normal. Porque quem não tem a obra redentora de Cristo na sua vida vai ser conduzido pelos desejos carnais. A lei do Senhor é colocada de lado. E Paulo está falando aqui, dentro dessas características, das classificações, as coisas que ainda não é tudo que o ser humano é capaz de fazer. Mas Paulo diz que as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas estas acerca das quais vos tenho declarado, né? Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente falar e confrontar, às vezes até pessoas da família, amigos, parentes, a respeito dessa condição de degradação moral, espiritual. Às vezes é difícil porque machuca, fere, porque muitos nos acham como mais santos, mais puros. Mas, irmãos, não podemos deixar de falar e declarar a verdade, porque a verdade ela não corta só para um lado, mas ela corta para os dois lados. A realidade é que nós estamos sendo atachados, e com isso Satanás está criando uma condição de impedimento para que a nossa boca não profira, para que as nossas vozes não possam sair a respeito daquilo que é contra o reino de Deus e a sua vontade. Nós precisamos, em nome de Jesus, ter força, unção para declarar a verdade. Era essa a razão, Paulo está falando aos Gálatas, condenando os seus atos. Não tem como modelar isso e isso ter uma relação de conivência com as coisas espirituais, com as coisas da igreja. Vive assim, está dentro da igreja e vive assim. Não tem qualquer compatibilidade. Não tem, irmãos. Isso não corta só para vocês, corta para mim também, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Não podemos ficar pregando o evangelho de inclusão que não insira a verdade. O evangelho pode ser de inclusão
para aceitar o pecador, não para que o pecador permaneça no pecado, na sua desordem moral, na sua condição de morte espiritual. Paulo está falando justamente daquilo que nos atinge. Somos dominados. Por isso que eu digo, ninguém no reino de Deus é melhor ou pior. No reino de Deus existe ordem. Deus coloca fulano naquela situação, o outro naquela condição. Deus é um Deus de ordem, um Deus ordeiro. Mas isso é uma condição para que a obra prossiga. Porque a nossa condição, nossa estrutura humana, ela é carne e osso. Todos nós somos iguais, a nossa textura é a mesma. O que pode chegar na tua mente também pode chegar na minha, isso eu quero dizer. O que pode estar afetando o seu lar também pode estar afetando o meu lar. O que pode estar afetando hoje a sociedade não quer dizer que o cristão não possa passar por isso. Pode passar. Ele tem que buscar ajuda em Deus. Ele tem que ser amigo de Deus, se aproximar de Deus. Tem que se aproximar das coisas espirituais. É o lavar da vida, da mente. É o lavar do coração. É quebrar as cadeias, as maldições, os pensamentos que tentam dominar para o lado em que você não pode estar. É aquilo que está colocando na sua mente coisas que vão contra a lei de Deus, contra a lei moral, contra a lei civil. Isso não é da vontade de Deus. Nós sabemos muito bem que o mundo está aplaudindo, o mundo está recebendo. Hoje a exposição do corpo, promiscuidade, pornografia, todas essas ações que estimulam os desejos, os prazeres mais terríveis, sexuais, está sendo recebido de braços abertos em qualquer lugar, em qualquer lar, em muitos lugares. Isso é promovido assim em alta escala. E nós estamos vivendo dentro desse tempo onde, meu irmão, se você está vivendo assim, isso é pecado. É difícil falar sobre isso? Mas nós temos que falar. Ou você segue, ou você não segue. O texto fala mesmo a respeito dessas coisas para poder conduzir os irmãos. Nós somos conduzidos pela palavra. Se você vai para o culto, não tem palavra de Deus, não é pregado, não é ensinada a palavra de Deus, saia desse culto. Porque senão você vai se encher de heresia, vai se encher de modismo, vai se encher de coisas que vão empanturrar a tua mente e jamais vai alimentar o teu espírito. Paulo está falando a respeito disso. Mas o fruto do Espírito. Paulo começa a declarar justamente aquilo que nós lutamos. Porque não é fácil ter amor enquanto o mundo diz odeia. Ter amor enquanto o mundo diz, é hora de vingar. Não é fácil, mas esse amor aqui não é o amor humano. É o amor ágape, o amor de Deus. Porque não tem como a gente não amar. Não tem como a gente não deixar que o Espírito de Deus haja em nós para trazer o fruto do Espírito. E essa é a maior obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Quando você começa a ter o fruto do Espírito, a sua vida começa a trazer as características do Espírito, de Deus. O ser humano é capaz de viver o fruto do Espírito. Nós não estamos confundindo aqui o falar em línguas com o fruto do Espírito. Falar em língua é um dom espiritual. Mas eu quero dizer que o fruto do Espírito é uma ordem, nós precisamos produzir. Os dons espirituais é de Deus para o homem, é de Deus para a igreja. O fruto do Espírito é do homem para Deus. Não é Deus que põe isso em você.
Não é Deus que coloca isso na sua mente, não. É a sua mente que, pela palavra, pela construção de tudo que está acontecendo no reino de Deus, você começa a dar fruto do Espírito para Deus. Não existe essa coisa, essa sem-vergonhice, essa coisa que é até viciosa. A pessoa diz: ah, mas eu sou fraco, mas eu não consigo. Mas por que você não quer? Por que você não quer? O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus está na igreja. Amém, irmãos? Então nós precisamos dar fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é Deus que dá, é do homem para Deus. Somos nós que produzimos. E é através da santidade, é através da consagração, é através de uma vida despojada, com uma mente dominada mesmo, irmãos. Não tem como, porque uma hora que você não vigia, o inimigo joga tanta coisa, tanta imundície, tanta coisa para tentar te impedir. A tua mente fica tão dominada por sentimentos que vão gerando em você o que o apóstolo Paulo está falando: dissensões, iras, pelejas, porfias, divisões. Paulo fala a respeito disso, da agressividade que o espírito humano pode se tornar tão voltado, tão impermeável. Introjectou tantas coisas ruins no espírito humano que as pessoas dizem: eu não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de igreja. E por que isso? Por que isso que acontece? É porque o espírito dessa pessoa já está dominada por essas características. Eu não estou dizendo que a pessoa queira fazer isso porque ela tem vontade de fazer, não. É porque é da natureza humana. Nós estamos lidando com uma situação onde a nossa vida em Cristo, ela é explícita. A nossa mudança é explícita. A nossa alma em Cristo, ela foi transformada. Nós não servimos a uma entidade pagã, nós não estamos dominados a um Deus qualquer, nós não estamos servindo a qualquer Senhor, não. Nós estamos servindo ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o seu Espírito. Por isso que eu digo, olha, não fique em um lugar onde não tem a palavra de Deus, porque onde não tem a palavra de Deus, com certeza vai vir heresia, vai vir explanação humana e encantamento humano e sedução humana. Tente colocar a sua mente na palavra. O conhecimento da palavra de Deus é que vai libertar o ser humano. É através da consciência, do entendimento que o ser humano é salvo. A Bíblia diz que cada um é salvo por aquilo que confessa. Mas como você vai confessar se você não conhece? E Paulo está falando justamente a esse respeito, que todos nós, ainda que dominados por esses desejos pecaminosos, em Cristo nós podemos ignorá-los, amém? Amém? Isso não significa que não vai ter sofrimento, lutas, vai, mas em Cristo, debaixo da orientação do Espírito Santo, decididamente, nós vamos crucificar os desejos da carne. E não é fácil. Quando você poderia se vingar, e Deus diz: demonstre amor. Quando alguém que fala mal de você, e o Espírito Santo diz: dobre os seus joelhos e ore por ela. Isso realmente é uma dicotomia muito grande. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Essa pessoa está me fazendo tão mal, mas o que está em você é o Espírito do Senhor. O que está em mim é o Espírito do Senhor. Eu creio, irmãos, que há no mundo um amargor muito grande. Pessoas que, infelizmente, estão carregando suas vidas como se fosse uma penitência, um peso muito grande, uma dificuldade de viver. Pessoas estão dentro da igreja, servindo a Deus, mas há um amargor, há uma raiva, há um ódio, há uma coisa que fica comendo como câncer a vida espiritual.
pessoas não se sentem felizes, a gente percebe, porque o cristão, servo de Deus, ele transmite a glória de Deus, ele transfere a glória de Deus, ele não pode dar aquilo que ele não tem, e aquilo que o crente tem é a salvação, amém? O fruto da salvação é a salvação, a alegria da salvação é a alegria da salvação. Paulo está falando justamente de condições que o mundo não tem. Quem tem essas características do fruto do Espírito é o servo de Deus, é a serva do Senhor, é um homem de Deus, que apesar de todos os impropérios, de todas as ações do diabo contra essa pessoa, usando alguém para acusar, para difamar, você permanece: Senhor, eu continuo amando, eu continuo carregando a tua glória, como a arca da aliança carregava a glória e a tua presença, eu carrego a tua glória e a tua presença. Paulo está falando que o fruto do Espírito é o amor. Paulo não está falando de frutos, é fruto, mas é o fruto do Espírito, porque eles estão interligados. É como se você pegasse uma tangerina e pudesse descascar, e você vê aqueles gomos unidos, juntinhos. Paulo está falando assim, ó, o fruto do Espírito. Quem começa a crescer da fruto do Espírito, ele começa a entender que tem que produzir todos os gomos do fruto do Espírito. Não é algo que fica de uma forma singular, não. Você consegue alcançar. A alma que está em Cristo começa a produzir o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, benignidade. E a Bíblia diz: contra essas coisas não há lei, não há condenação, não há acusação, não há maldição, não há apontamento de Satanás. Olha aí teu filho envergonhando, tua filha envergonhando, aí estava na igreja. Quantas vezes Satanás faz isso? Usando uma pessoa para acusar aquele que um dia estava no altar, estava servindo ali, lá, está caído, está largado. E começa a acusar a igreja, começa a acusar o pastor. Nunca vi tanta raiva que Satanás tem do ser humano, que ele pega alguns crentes para envergonhar a família, envergonhar a igreja e acusá-los, porque a função de Satanás é essa, é acusar, é difamar. Paulo está falando, é hora de entendermos que nós temos essa capacidade de produzir o fruto do Espírito, de quebrar cadeias e maldições, de tirarmos, em nome de Jesus, todo o tacão do inferno, porque muitos estão servindo a Deus com um espírito de ódio, de mágoa, um espírito que está levando a pessoa a ser consumida, que não consegue dormir, não consegue ter paz. E é justamente a respeito disso que o apóstolo Paulo está falando, que agora os nossos desejos não são mais carnais, não estão mais sob essa tutela maligna, indigna, mas agora estamos debaixo de um sacerdócio santo, estamos debaixo agora de uma autoridade poderosa, estamos debaixo agora de um céu aberto, de um Deus todo-poderoso, aquele que pode fazer infinitamente mais. Quando estamos em Cristo, produzimos o subproduto, que é o fruto do Espírito. Se você está em Cristo, você começa a produzir paz, amor, bondade, fé, mansidão, temperança, benignidade. E é isso que nós estamos agora produzindo, porque o fruto do Espírito é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa quando busca Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão com muita ganância, a inveja. As pessoas estão vivendo num tempo de
trapacear, enganar. Sabe, estamos vivendo num tempo onde as pessoas manifestam-se o desejo de ter o que a outra pessoa tem, querer o que a outra pessoa já possui há muito tempo. E aquilo é um sentimento que realmente está fomentando a obra da carne. Eu percebo, irmãos, um espírito que domina muito. Quando eu falo espírito, porque tem vida, porque anda, porque circula. Isso parece até um vírus que contamina. A gente vê a maledicência, como as pessoas gostam de falar mal das outras pessoas, como as pessoas gostam de fofocar, criar dissensões, divisões. Ainda não nasceu em Cristo, porque se essa pessoa estivesse em Cristo, todos esses poderes carnais já teriam sido anulados, freados, não teria essa autoridade sobre suas mentes, mas ainda falta conhecimento, falta entrega, abnegação, despojamento. É a pessoa se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ser uma nova vida. Eu quero produzir o fruto do Espírito. Não precisa ninguém te vigiar, não precisa ninguém ficar te direcionando, porque a palavra já está em você. A tua vida, ela já está em Cristo. Irmãos, eu não posso entender que alguém que esteja servindo a Deus, enquanto se sente à vontade, se sente permissível a praticar coisas erradas, é porque ela realmente não conhece a Cristo. O nível de relacionamento, de intimidade, de sentimento, que temos um Pai Todo-Poderoso e que Ele permeia toda a nossa estrutura, que não há nada em nós que Ele não saiba. A pessoa pode enganar qualquer outra pessoa, mas a Deus jamais. Ninguém pode escapar dos olhos perscrutadores de Deus. E essa condição é tão terrível, a maledicência, porque vai se inserindo. É uma praga. Vai tomando proporções tão terríveis. Se a pessoa tem esse tipo de comportamento, pode ter certeza que tem essa ação no trabalho, em casa, na igreja, porque é uma condição de vida, é um sentimento de vida. Enquanto isso não for despojado, arrancado, isso não for freado pela lei de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela vontade do ser humano, dizer: Senhor, eu quero realmente crucificar esse desejo, isso fica predominando. O apóstolo Tiago fala que de onde vêm as guerras, de onde vêm as dissensões, de onde vêm as brigas, a não ser dos vossos próprios desejos. Muitas vezes a gente entende isso claramente, de maneira muito pontual, e Satanás está por trás de tudo, mas tem coisas que é puramente decisões humanas. As pessoas que querem permanecer assim, querem ficar assim, pessoas que não desejam mudar. É aonde a gente tem que entender que o Espírito guerreia contra a carne contra o Espírito. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1 a respeito da petrificação da mente. Não é fácil, porque nós estamos debaixo de um reino que está lutando contra os desejos da carne. Você está aqui porque você está fortalecendo o seu espírito. Você está buscando para as coisas que alimentam o espírito humano. O espírito humano que contacta com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. As emoções estão abaixo do espírito. Nós não estamos aqui porque aqui é um lugar bom, gostoso, agradável. Não, estamos aqui porque aqui nós vamos alimentar o nosso espírito. Isso aqui não é shopping. Isso aqui não é lugar de encontro, como se fosse um encontro social, ainda que haja encontro muito gostoso.
Nós temos que saber que o nosso relacionamento nesse lugar é receber, Senhor, fale comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir, Senhor, a tua palavra. E o apóstolo Paulo está falando justamente, olha, que é momento da gente começar a produzir o fruto do Espírito. E não tem sido fácil e não será até que Jesus volte. Nós estaremos nessa digradiação. É uma luta. É uma guerra. Paulo fala de guerra. É uma guerra. É uma luta entre o Espírito e a carne. E a gente sabe muito bem, aquele que for mais alimentado é o que vai prevalecer. Aquilo que prevalece em você será o seu Senhor da sua vida. Aquilo que prevalece na minha vida será o Senhor da minha vida. Aquilo que nos tornamos fraco, nós seremos subservientes aos seus desejos. Se você não for forte, se você não tiver o Espírito Santo, se você não buscar as coisas de Deus, mas pastor, há tanta contradição, há tanta coisa que aconteceram comigo, eu trago marcas disso e feridas disso, pastor, o senhor não sabe, meu irmão, eu sei. Mas o Espírito Santo te fortalece. É o Espírito Santo que dá força. Uma das coisas que eu vejo, assim, irmãos, muito clara, é uma ação de distração da igreja, dos membros, até dos pastores, dos líderes, em relação à palavra de Deus. Porque é a palavra que nos limpa, a palavra que nos alimenta. Se você não tiver tempo para ler a Bíblia, se você não tiver tempo para ter essa comunhão, seu devocional com Deus, tirar aquele momento sagrado mesmo, esse tempo, 1 hora, 2 horas, ou meia hora, 10 minutos, não importa. Importa o teu tempo que seja de qualidade para você alimentar o seu espírito. Todos nós estamos sendo de uma forma atacados. E todos nós estamos do mesmo bojo. Não há aqui melhor nem pior, somos todos iguais. Agora, tem aqueles que estão controlados pelo Espírito Santo, estão vivendo a vontade do Espírito. Tem aqueles que estão controlados pela carne, vivendo a vontade da carne. E é uma coisa que está nítida, transparente. A gente vê no comportamento, nas ações, não sofreu mudanças, metamorfose nenhuma. A pessoa continua com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, com as velhas práticas e exercendo aquela velha ação. Sabe, a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, e eis que tudo, amém? Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Nós estamos vivendo no Espírito. E creio, irmãos, nós estamos vivendo um tempo do Apocalipse. Do Apocalipse mesmo. Algum tempo fizeram injúrias, brincadeiras com a imagem de Deus na Marquês de Sapucaí e em outros movimentos carnavalescos. E Deus usou uma voz lá, no meio daquele povão lá, no pecado. Deus usou uma voz. Estava falando para Daílson. Nós não podemos julgar o profeta. Devemos julgar a profecia. Aquela profecia boa. Foi de Deus. Deus falou. Eu sei muito bem, irmãos, que estamos perto do fim. Muito perto. Eu sei que existem muitos teólogos e pastores que tentam defender o pecado. Não temos como defender o pecado. Nós, com licença da palavra, ultrapassamos como nação, como povo, as piores ações que Sodoma e Gomorra cometeu contra Deus. Eu nunca vi tanto pecado contra Deus. Mas já chegou nas narinas do Senhor.
Nós não podemos jamais ter conivência com o pecado. Não tem qualquer simpatia entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Não tem. E tem vindo muita coisa nova contra o reino de Deus. Muita coisa de modismo dentro das igrejas. Eu me preocupo com isso, e isso está levando muita gente a um comportamento de mudança, e as pessoas não estão firmados na palavra, mas estão nessas mudanças, nessas transformações de comportamento, de tendência. Não, a tendência agora é essa, o papo é esse, a ação é essa. Irmãos, vamos permanecer firmes na palavra. Vão te chamar de antiquado, vão te chamar de quadrado, vão te chamar, cara, você está atrasado. Irmãos, eu ouvi isso na minha cara. Poxa, Rev, você tem que mudar. Irmão, a palavra mudou. A palavra mudou, irmãos. A palavra é a mesma ontem e hoje e será para sempre. Temos que ter muito cuidado. O mundo está entrando na igreja. A vaidade está entrando nos corações dos pregadores. A igreja só fala de dinheiro, 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 dinheiro. Não fala de pecado, de arrependimento, de salvação, de inferno, de céu. Quem é fiel nos dízimos, nas ofertas, sabe da sua responsabilidade. Temos que falar com o povo, temos que falar, mas não podemos nos tornar uma igreja que muda a sua doutrina bíblica para a doutrina humana. Temos que ter cuidado com isso, igreja. Sei que muitos pastores estão passando necessidade. Muitos pastores estão sofrendo. Sei, tenho contato com eles direto. Mas são homens de Deus. São pessoas que não prevaricam contra a palavra do Senhor. São pessoas que andam corretamente, porque o julgamento hoje é o seguinte: se a igreja está crescendo, prosperando financeiramente, ele é fera. Mas vai ver um dos grandes homens de Deus, pega na Bíblia. Quais deles tiveram prosperidade, tiveram fortunas? Vai ver. Pelo contrário, morreram enforcados, crucificados, cerrados, pobres, perseguidos. Mas ninguém fala disso. Porque isso acontece? Porque manipulam o povo, enganam o povo. Nós precisamos trazer a verdade. A palavra de Deus. Deus quer nos prosperar? Claro que quer. Você próspero, eu próspero? Claro que quer. Agora dizer que todo mundo aqui vai ser rico, milionário. Mas é essa regência de engano, de mentira. Irmão, a maior grandeza que você tem é a sua alma. É a sua vida espiritual. Isso não tem preço. Hoje eu acordei assim com saudosismo, sentindo falta de alguns irmãos que a gente sente. Sim, sentindo saudade dessas pessoas. E ao mesmo tempo que veio isso, me veio assim um consolo da parte de Deus, dizendo, em breve todos nós estaremos juntos. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem largura, nem anjo, nem poder, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada dessa vida, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que andam corretamente, uns vão mais à frente, outros vão depois, e não importa, mas a Bíblia diz que um dia nada poderá nos separar. O reino do Senhor será instalado. A igreja do Senhor viverá o tempo onde não haverá mais regência do mal, do pecado, irmãos. Isso aí é a coisa mais abençoadora de esperança para a igreja. Que depois do milênio vai vir um reino de Deus sobre toda a terra. E quebrará. Aí Satanás será julgado, o falso profeta, a besta, todos serão lançados agora no fogo. E o inferno, depois do inferno, será no fogo, no lago de fogo. E será o fim. Acabou. Nós vivemos nessa fé.
Porque se nós ficássemos pensando só nessa vida aqui, irmãos, Paulo diz, seríamos os mais miseráveis de todos os seres. Mas a nossa esperança vai muito mais do que toda essa construção humana. É muito bom. Quem não quer ter uma vida boa? Quem não quer ter uma casa boa? Quem não quer ter um bom salário? Quem não quer ficar tranquilo a respeito de preocupações? Todos nós. Mas isso aqui não é tudo. Isso aqui não é tudo. Nós já achamos o grande amigo. Amém? Vamos permanecer firmes. Fique de pé, vamos orar a Deus. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você tivesse esse tempo com Deus. Você, com Deus, a sua fé, seu coração. Sabe, quando você me vê aqui, olhe por mim. Saiba que eu também sou igual a você. Nós estamos lutando do mesmo lado. Mas ninguém aqui é melhor ou maior. Somos iguais, irmãos. Uns com mais dedicação, outros com mais entrega. Mas nós precisamos dessa força, da unidade, do amor. Eu quero que você ponha seu coração nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro por nossas vidas, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Pai bendito, como temos nos preocupado nesse tempo de orientar, de direcionar a Tua igreja para a Tua palavra, pelo conhecimento das Escrituras, Senhor. Pai bendito, dê graça. Eu quero orar por aqueles que muitas vezes, Senhor, têm achado que não vai conseguir, que não vai alcançar, mas eu quero agora, em nome de Jesus, profetizar um tempo de avanço, de crescimento, de prosperidade espiritual, de conquista, de alargamento, Senhor Deus, de dons, de ações realmente para fazer a Tua vontade. Pai, eu anulo e rejeito qualquer palavra contra essa pessoa, palavra de morte, palavra, Senhor Deus, que venha impedir o crescimento dela, em nome de Jesus. Caia por terra toda palavra de maldição nesse lar, para a vida desse casal. Pai, nós não aceitamos, em nome de Jesus, que o reino do mal venha permanecer, meu Pai. Mas dê graça, Senhor. Derrame a sua unção sobre cada um de nós, meu Pai. Tire, Senhor Deus, em nome de Jesus, através da nossa fé, todo bloqueio, todo impedimento. Que essa palavra, Senhor Deus, possa agora anular, desfazer, rejeitar todo pensamento do mal na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu oro por você, meu irmão, por você, minha irmã, que haja um avivamento dentro da sua mente, haja um avivamento dentro da sua casa, haja um avivamento aonde você estiver, que o Espírito Santo de Deus possa te guiar, te orientar no teu trabalho, na rua, nos seus afazeres, aonde você colocar a planta do seu pé, haja a unção do Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, o mundo nos odeia porque nós fazemos a Tua vontade, Pai. O apóstolo João disse, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós sabemos que o amor do mundo, Pai, são justamente as obras da carne. Meu Pai, nos ajuda. Nós pedimos santificação, purificação. Tire de nossas mentes, Senhor Deus, nos ajuda a Te servir, Te amar, obedecer a Tua palavra, para que possamos viver verdadeiramente uma vida cheia, Pai, do fruto do Teu Espírito, meu Pai. Abençoa a Igreja de Nazareno e Olinda, abençoa os pastores, os líderes, obreiros, professores, os que estão, Senhor Deus, na técnica, os que estão louvando. Pai, toma em Tuas mãos essa casa, toma em Tuas mãos a administração de todo o processo financeiro, porque nós temos compromisso. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, aqueles que precisam de emprego, aqueles que têm desejo, Senhor Deus, de conquistar, de palmilhar, Senhor Deus, e ter a sua vida digna, honrosa. Pai, conceda essa vitória, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus. Diga comigo, eu recebo, em nome de Jesus, essa palavra na minha vida para sempre. Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Aleluia.